galera, esse é o Zoom, rolando por aqui nos estúdios da TV8 e também no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, tá bom? E não esqueça de seguir a gente no Instagram, @programazoom. É isso aí, e agora temos um casal de peritos que dão o que falar em todos os programas criminais. A gente vai receber agora aqui no palco do Zoom, Eduardo e Rosângela Lano. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Que honra ter esse assunto super interessante. Super interessante, e muito Fabiola. importante para nossas vidas como uma sociedade, né? E a gente vai começar já demonstrando um pouquinho das coisas que vocês trouxeram. Trouxeram aqui muitas coisas. Só lembrando que eles são um casal de verdade mesmo, né? E foi amor à primeira vista. Como que vocês se conheceram? Foi ameaça. Não, amor ao primeiro crime. O primeiro crime. A gente se conheceu há 24 anos já. Ela era dona de um restaurante. Eu tinha acabado de chegar no Brasil. Não consegui namorar com ninguém, a não ser com ela. E estamos juntos até hoje e espero que muitos anos mais ainda. E você é de Chile. Chile. E está aqui no Brasil. Há 25 anos. Se adaptou ao país e trouxe Já. aqui. Vocês trouxeram todas essas coisas aqui para mostrar pra Chile gente. como profissional? Sim, na verdade é que eu sou um ex-oficial da polícia e o oficial da polícia no Chile, ele se forma em criminalística, que é toda essa parte de perícia, em ciências policiais, que é todo o procedimento policial e em direito, porque lá no Chile não existe o delegado. Então nós que desenvolvemos todo o trabalho, desde o início até o final, e nós tipificamos o crime e enviamos para a justiça. Uau, é muito mais complexo, né? Muito mais complexo, mais abrangente. completo, até porque o policial lá, como eu, se forma dentro de 4 anos interno e posteriormente 2 anos de rua para ser chamado de policial. Caramba, Você que... depois veio pra cá Aí eu vim para cá, aí conheci minha esposa. e ela não era desse ramo. Você Não, que não. trouxe, Qualquer você que um. ameaçou ela no caso, né? Possivelmente. Mas Acabei me ela, apaixonando e exatamente, ela ela era muito bonita. aprendeu e hoje ela é perita grafotécnica e uma excelente investigadora criminal. Maravilha, e agora a gente tendo esse privilégio de receber vocês aqui. Bom, primeiramente essa caixinha cheia de ferramentas aqui, a gente vê que tem régua ali, tem um montinho, muito. Olha, o que nós um monte fizemos de coisa aqui, bacana. o que nós fizemos foi tirar alguns elementos que estão dentro da mala para poder apreciar de melhor forma. E essa seria uma mala que aproximadamente seria necessária para qualquer perito de campo. Tá? Obviamente que todo crime pode precisar de um estudo multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas. Mas neste caso é algo básico, inicial, para um local de crime, como são pós-reveladores, pincéis, máquina fotográfica. Nós temos este elemento aqui, que é uma Mostra aí, pistola. Fabiola, para quem está em casa nos Essa é uma assistindo. pistola que Explica pra gente, por favor. Ela solta um Eduardo. gás em cima de uma digital que está molhada e esse gás se gruda em cima da gordura da digital e é possível obter o resultado que nós procuramos, que é coletá-la. No caso é esse tá? gás aqui. Não dá para Exatamente. soltar aqui no estúdio, né? Não, não. Tá? Nós temos os marcadores que para poder ver as evidências que existem dentro, se você me permite, eu vou ficar desse lado. Pode ficar. Então, Deixa eu ficar perto da quando da o perito Rosângela chega, aqui. ele vai marcar todas as evidências que encontra. O que acontece? No local de crime, nós podemos ter evidências que são relacionadas diretamente com o crime ou não. Porque às vezes uma bituca de cigarro que está lá pode estar relacionada ou não. Ou uma faca que foi encontrada a 10 metros, 15 metros do perímetro do crime pode ter relação ou não. Então tem que ser coletado, enviado para o laboratório e analisado. Tudo precisa ser analisado. Exatamente. Eu vou convidar as duas peritas que eu trouxe para explicar um pouquinho qual é a roupa necessária, por favor. Mais pra cá, sejam Podem vir aqui, sejam bem-vindas. Jane, prazer. Prazer. Qual que é a sua função mesmo? Eu sou psicóloga forense e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a importância da fotografia forense no local de crime. Maravilha. E com a gente que também é a Beatriz. Isso, Beatriz, eu sou bióloga forense. Maravilha. Então fala pra gente a importância da fotografia no local do crime, por favor. Tá. A fotografia ela é uma ferramenta de suma importância para um perito, porque ela vai registrar, de fato, os vestígios, né, que existem naquele local. E isso vai servir para quê? Para que as autoridades, os peritos e os magistrados possam vivenciar a cena como se eles estivessem presentes, de uma maneira real.
Ele aí Preservando as imagens como estavam no momento, Realmente, né? né? Porque depois vem a chuva, vem a limpeza e já Ou não alguém dá pra pode visualizar modificar, mais, né, alguma coisa. Mesma coisa aí que entra a não mexer na cena do crime, né? Porque Beatriz? senão fica impossível de ver, meu Deus, que digital que foi aqui, quem que pisou aqui, Isso. né? Exatamente. Antes da chegada dos peritos, é importante que se preserve o local do crime para se ter integridade daqueles vestígios deixados no local e que o perito consiga analisá-los de uma maneira mais próxima da infração penal ocorrida ali. E a gente tá vendo aqui que a Jane, ela tá com a roupa um pouco diferente. Por quê, Eduardo? Pode falar, Rosângela? Rosângela, explica pra gente, por favor. Eu vou te dar aqui o microfone. Eu vou explicar para vocês. Normalmente, aqui no Brasil, não é comum nós vermos essa roupa, que é a roupa ideal para se chegar ao local do crime. Por quê? O perito ele não pode transferir materiais, vestígios, que ele veio de um outro local de crime. Ou seja, os nossos peritos eles vão a 10, 20 locais de crime por dia, às vezes. E eles vão com a própria roupa, e isso não é o correto. Ultimamente, a gente tem visto essa roupa por quê? Por causa da Covid-19. Então, os peritos estão se preservando mais, mas só por conta da Covid-19. Normalmente, não é assim que funciona. Nos outros países, isso é um protocolo. Não se chega à cena do crime sem luva, sem um macacão, sem um óculos de proteção, Jane, né? Tá? E também tem as toucas, protetor de sapato. Essa é a roupa ideal para chegar ao local do crime. Para garantir que não vai ter nenhuma influência externa, né? Principalmente Exatamente. Para uma Ele não pode transferência transferir. de elementos de prova. E a gente vê isso constantemente, né? No CSI, né? Em Sim. vários filmes. E como você Exatamente, disse, é. no Brasil eles ainda estão se atualizando. nesse É mercado. sempre bom deixar claro que o CSI é ficção. Sim. Não é realidade, tá? Inclusive, eu tenho amigos da Polícia Científica nos Estados Unidos que falam que o CSI hoje tem provocado problemas porque estão exigindo aquela competência do É filme quase uma em cima mágica, da né, realidade, que eles exigem. tá? E o que se desenvolve em 5 minutos no CSI, aqui no Brasil pode demorar 3 anos. Para Caraca. ter aqueles meu. mesmos resultados. Exatamente. E a gente conversando aqui nos bastidores, uma coisa importante que dá para destacar é que vocês, no ano passado, conseguiram provar a inocência de muita gente, falaram de um número recorde até, né? Aproximadamente 27 pessoas, das quais nós temos pessoas que já cometeram crimes, que foram apontados como criminosos, mas que, na verdade, eles já estavam estudando, trabalhando, e simplesmente foram colocados na cena do crime porque eles já cometeram um crime similar. Tá? Existe essa modalidade com a intenção de mostrar uma resposta para a sociedade. Mas a função da polícia e da justiça é provar a verdade, amparada em elementos que vão determinar a culpabilidade ou inocência, e não para dar uma resposta para a sociedade. Olha só que loucura, né? Porque as pessoas ficam, de certa maneira, até rotuladas, né? Exatamente. E aí a importância Por da causa perícia. de um crime talvez interior que ela fez, que Aham. talvez nem foi tão grave quanto ao que depois Exa- ela foi culpada. exatamente. Gente, 27 pessoas foram inocentadas. Isso é um Que número loucura. gigantesco. Parabéns demais pelo trabalho Muito de obrigado. vocês. Isso é incrível. Vocês transformaram a vida dessas Sim, pessoas. Muito obrigado. sabe uma coisa que eu ia perguntar para vocês? A gente está falando dessa coisa de rotular. Existe muito isso em relação à desigualdade social, por exemplo? Sim. Muito julgamento em relação Nossa, é incrível como uma pessoa humilde já é catalogada como um criminoso. Só porque ela pinta seu cabelo amarelo, só porque ela mora na periferia, ou simplesmente porque não tem um recurso médio ou superior àqueles que andam por aí na rua, simplesmente são vistos e apontados como criminosos. Mas você tem que entender que o criminoso muitas vezes usa uma gravata que custa $30.000. Sim. Tá? Então não é necessário que a polícia vá em cima de pessoas simplesmente pela aparência, e sim pela conduta. O policial precisa ter uma formação que determine que aquilo que ele vê não precisamente é aquilo que ele acha. Então, por este motivo que tem tanta gente que foi presa de forma inocente. E aqui no Brasil a gente convive com isso, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu queria dizer que não é só a população humilde que sofre com os erros da justiça. Eu vou dizer para vocês que a gente tem um cliente que ele é engenheiro da Vale. Foi acusado de feminicídio e nós provamos que foi um acidente. A esposa dele faleceu, né, no quarto, na véspera de Ano Novo, e ele foi acusado de ter matado. E a gente provou que foi um acidente. Então você vê, classe social, a gente está falando de erros da justiça, mas não é só com a classe humilde, tá? Acontece com qualquer um. Às vezes é como vocês disseram, a vontade de simplesmente resolver o caso para ter, né, uma justiça acaba jogando culpa em cima de alguém que O não problema é que culpado. o Estado não pode trabalhar em função da mídia. Porque a mídia exige, não tem que ter uma resposta imediata. Acertar é muito melhor que achar que acertou.
tá? Porque esse erro acaba com a vida de um inocente. Com certeza. E isso é uma das razões que vocês criaram a instituição de vocês, né? Que ensina, né? A trazer Ciuel. mais. Sim, nós acabamos de inaugurar nossa academia de formação de peritos, que vai ser comandada por profissionais de alto nível, tanto nacional quanto internacional, porque a nossa empresa está presente no México, no Paraguai e no Chile. Então, esses professores que trabalham lá, esses peritos também vão vir até nós para dar aulas, para que pessoas que querem ser peritos de uma forma ou de outra tenham um ensino assim extremadamente apurado, avançado e com níveis internacionais, não simplesmente com aquilo que se aplica aqui no Brasil. E nós temos um VT disso aí. Vamos rodar para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre a Swell. Quando a tranquilidade social é quebrantada, e o crime fica sem solução, devem saber que agora o crime tem um oponente. Ciuel, Perícias Criminais Forenses. Que assunto Legal, bacana fenomenal. essa Eu Ciuel. estou curiosa para saber um pouquinho mais sobre Olha, essas coisas. É porque nós trouxemos e não explicamos tudo ainda. Quase tudo. Olha, Quase tudo. tem sido muito requerido na nossa empresa um trabalho especificamente em cima de fatos que tem a ver com traição. Tá? Então, eu trouxe um elemento aqui probatório de uma pessoa que veio até a nossa empresa e falou assim: eu quero descobrir se aquilo que tem na casinha da minha mulher, que ela não sabe que eu peguei, é sêmen ou não. Então, nós aplicamos uma luz inicialmente, posteriormente vem um exame químico, mas inicialmente aplicamos uma luz para ver se há uma reação luminosa em cima daquilo que nós acreditamos que possa ser sêmen. Isso aqui é uma simulação, né? Não tem nada real, né? Aqui. Não, na verdade é real. É real, então eu não vou nem tocar nessa calcinha. Então eu Espero que ia... você não fique grávida. Cadê Vamos meu lá. álcool gel, gente? Não foi a do marido. Essa não é a do marido que te procurou. Então você pode ver que isso que você vê relativamente escuro, diante da reação de uma luz, ela imediatamente fica Tentar virar um branca. pouquinho mais. Pode pegar, Fabíola, sem medo de ser feliz. Tá. Aí. E aí dá pra ver, então, através Aqui dessa Então, quando luz. nós dá pra temos, ver quando nós bastante. temos essa certeza, imediatamente nós mandamos para o laboratório para que ele faça todos os exames. Porque se não aparece essa reação, já sabemos que não tem nada a ver com fluidos seminais. Tá? Assim como já chegaram outros elementos que nós tivemos que levantar o DNA para ver se batia com o do marido, com o da mulher, e é muito mais técnico e mais objetivo que uma investigação de relacionamento. E essa é a diferença, talvez, entre um perito criminal e talvez, ou assim, criminal mais voltado para a justiça, talvez, e uma coisa Detetives, mais quer dizer? particular, talvez, né? Na verdade, nosso trabalho é especificamente de provar aquilo que não foi provado ou corrigir aquilo que está errado dentro de um processo da justiça. Tá? Especificamente, quando nós analisamos o trabalho da polícia, nós vemos se o trabalho foi eficiente, se ele atingiu todos os pontos que nós necessitávamos esclarecer para poder provar a culpabilidade ou inocência da pessoa, do réu. Tá? Então, como normalmente um perito trabalha um mês inteiro por um salário que nós cobramos em uma grafotécnica, ele não vai se entregar de corpo e alma por um trabalho sendo mal pago, não tendo insumos, não tendo vestimenta de segurança e assim por diante. Então, ele vai fazer 30 em um dia e essas 30 se tornam mecânicas. E como se tornam mecânicas, vem o erro. E os casos mais inusitados são os de traição? Tem algo? Não. Não? A gente só trabalha com crime. Isso aqui são exceções. Ah, tá? tá. Por É isso que eu exemplo, falei, que esse é uma coisa um pouco mais particular, né? por exemplo, nós estamos trabalhando agora num fato do Menor do Sul, que é o caso... Da mãe que matou o garotinho chamado Rafael. O garotinho Rafael, que foi colocado dentro de uma caixa de papelão. E a família acredita que essa mesma mãe matou o marido há 13 anos atrás. E nós fomos lá no local, fizemos a perícia e comprovamos tecnicamente de que todos os elementos convergentes ao suicídio, como ela alegou,
são negativos. São totalmente negativos. Ou seja, ele não se suicidou, ele foi assassinado, mas a cena foi manipulada da mesma forma que foi manipulada para o filho da mulher. Que interessante. Só foi possível descobrir isso através da Sim, perícia. o caso estava arquivado, acabou de ser reaberto para novas investigações, e nós vamos até o Sul para acompanhar as diligências e fazer uma reprodução simulada dos fatos. Olha, é muito assunto interessante, né, Fabiola? Obrigado fascinante vocês. esse assunto, gente. Olha, eu antes de que vocês parem essa entrevista tão interessante, tão engraçada no sentido de que vocês são muito simpáticos. Muito obrigado. Vocês também são É um super. programa que cresce como nenhum. Eu gostaria de pedir às duas peritas para entregar a vocês um presente da nossa empresa. Que lindo! Para Muito que obrigado. vocês- Fecha aqui, tá dando para ver. Olha aí. Para que vocês sempre lembrem de nós e em agradecimento por vocês enaltecer o nosso trabalho como um trabalho extremamente necessário para fazer prevalecer a justiça. Lindíssimo. Nós é que A agradecemos. honra é nossa de receber vocês. Muito e obrigado. fica o convite aqui de toda a família Zoom para vocês voltarem em breve, por favor, porque ficou As meninas podem muita ficar aqui coisa. também, as meninas se Gente, juntem a gente a nós faltou aqui, falar a que Jane é o e a Beatriz. Luminol, que é muito famoso. Faltou falar sobre tantas coisas, então, por favor, voltem em breve. Gente, Obrigado, deixa as redes meninas. sociais, por favor, para que todo mundo conheça mais o Olha, trabalho. é Secrim, tá? É o nome da nossa empresa, o perito Eduardo, e a academia vai aparecer como Academia de Peritos, tá? Academia de Peritos, que também vão encontrar nas redes sociais e vão poder acessar para poder fazer uma infinidade de cursos de ordem técnico e superior com nossa empresa. Eduardo, Rosângela, Jane, Beatriz, obrigado de Nós que verdade, tá? agradecemos. Muito obrigado. Você falou tanto do Zoom e nós é que agradecemos porque a gente tem uma preocupação muito grande, né? De trazer gente talentosa, de trazer conteúdo. E acho que a gente falou da mídia, que a mídia tem esse papel também, né? Sim, a gente tem esse sim. espaço, a gente tem que levar conteúdos interessantes. Então, obrigado a vocês, Nós tá? que agradecemos. E até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima, sem dúvida. Vai ser Até um uma prazer próxima. Obrigado. gigante. Gente, Obrigado. que papo muito interessante, Muito né? interessante. Se você Daqui a também pouco- gostou, que eu tenho certeza, acompanha nas redes sociais. Quem sabe um telespectador não vai até fazer um curso com eles para se tornar um perito É verdade. também, hein? Vai ser Vai aprender incrível muito, isso. né, Fabiola? E depois do intervalo tem música com a cantora que foi semifinalista do The Voice Brasil, aqui no programa Zoom. Não saia daí.